Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou Lorena Hakak, professora do Departamento de Economia da FEA USP e, juntamente com a Solange Gonçalves, professora da Unifesp, somos as coordenadoras do GEFAM e vamos mediar esse webinar. Esse webinar ele vai ser organizado de uma forma diferente do que normalmente a gente está acostumado. Nós temos hoje várias convidadas e cada uma vai falar numa ordem e quem tiver dúvidas, perguntas, pode perguntar via chat ou, ou abrindo o seu microfone para fazer a pergunta. Mas não esqueçam de deixar o som desligado durante a apresentação, por favor. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber as pesquisadoras Cleide Alves, Esther Carro, Carmen Silva, Evanisa Rodrigues, Regina Madaloso e a professora Juliana Mitkevich. Falei! Então, vamos conhecer melhor nossas convidadas. Então, a Carmen Silva é líder do MSTC, Urbanista por Prática, Advocacy pelo Direito à Cidade. Cleide Alves, presidente da UNAS e educadora popular. Esther Carro, arquiteta e ativista urbana, professora e pesquisadora do Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades. Arquitetura, acho que é Arquitetura Futuro e INSPER. É Arquifuturo, Lorena, Arquifuturo. A Arquifuturo e INSPER, e líder do movimento Fazendinhando. Ok. Evanisa Rodrigues, militante da União dos Movimentos de Moradia, assistente social, atua com produção habitacional autogestionária e ativista do direito à cidade. Juliana Mitkevich é engenheira, doutoranda do MIT, é responsável pelo Departamento de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Votorantim e professora do INSPER. Juliana é coordenadora do Núcleo de Mulheres e Territórios do Laboratório Arquifuturo, em parceria com o INSPER. Regina Madaloso é PhD em Economia pela Universidade de Illinois, em Urbana, Champaign, professora associada no INSPER, onde trabalha desde 2002 e é pesquisadora do GEFAM. Sua pesquisa tem foco em economia do trabalho, mais especificamente mercado de trabalho para mulheres e economia da família. Lembrando que todas são professoras do INSPER. Gente, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra tê-las aqui, falando dessa pesquisa maravilhosa, que a gente já até fez podcast. Então, para não mais delongas, eu vou passar para a Juliana, para que ela comece a introduzir o nosso assunto. Muito obrigada, Lorena. Boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Juliana, eu sou professora do INSPER e também agora estou assumindo aí a posição de coordenadora de território junto com um grupo de mulheres maravilhosas e que eu tenho aprendido muito. E acho que para contextualizar o núcleo de território das mulheres, vou falar bem rapidamente, mas eu vou compartilhar minha tela, vocês me avisam se vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela? Sim? Beleza. Bom, acho que antes da gente falar do núcleo em específico, né, acho que é importante contextualizar que o Núcleo de Mulheres e Territórios, ele está inserido no Laboratório de Cidades, né, e a gente entende que dentro de as muitas questões relativas à ocupação dos espaços urbanos, a forma como se dá a inserção de mulheres nesse espaço e a inclusão do feminino na discussão do tema, ele é muito relevante. E por isso daí surgiu, né, a importância de criar um núcleo para se falar de mulheres e territórios. E aí, qual que é o objetivo do Núcleo de Mulheres e Territórios? Ele é basicamente entender a demografia e a inserção de mulheres no território, divulgar o trabalho já realizado
por essas mulheres que também são professoras e que foram pioneiras nesses espaços e líderes, né, são grandes lideranças comunitárias, em especial nesses territórios, né, favelas e comunidades de baixa renda, e com o objetivo de promover a discussão de políticas públicas voltada à demanda dessas mulheres nesse território. E aí eu apresento aqui, então, quem hoje são as professoras do núcleo, a Eliana Silva, da Maré, a Marília de Santos, que é do CEU Heliópolis, a Cleide Alves, da UNAS Heliópolis, a Evanisa Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradias, a Esther Carro, do Jardim Colombo e do Projeto Fazendeando, a Carmen Silva, dos Movimentos de Trabalhadores Sem Teto, do Centro do MSTC. Então, aqui, né, a gente forma esse núcleo com essas mulheres, com essas professoras, e o que a gente já fez e o que a gente está se propondo a fazer. O núcleo, ele surgiu, eu acho que a Regina, que foi uma também das idealizadoras, pode me complementar. O núcleo, ele surgiu em 2020, né, foi no início de 2020, e até hoje eu queria contar um pouquinho do que a gente fez e do que a gente está planejando fazer. Acho que eu não vou entrar em detalhe da pesquisa que a Regina vai falar em mais profundidade, da Covid-19 Mulheres nas Favelas, que foi feita ano passado, né? Então, aqui alguns detalhes. Foi uma pesquisa de campo, conduzida em outubro e dezembro de 2020, onde foram entrevistadas muitas mulheres, né? E o mais interessante é que essas entrevistas foram realizadas pelas pessoas das próprias comunidades, e o foco foi muito em trabalho e remuneração, trabalho e cuidado, afazeres domésticos e violência doméstica. E ele foi apresentado, né, foi publicado artigos, foram feitos podcasts, como já foi comentado, e a ideia agora a gente está também gerando um material para que ele possa, um infográfico, para que ele possa ser, para facilitar o acesso, porque uma pesquisa científica é muito densa, né, um artigo científico, então a gente quer que essa informação chegue de uma maneira mais inclusiva para todas as pessoas. E a partir daí a gente também está planejando um ciclo de rodas de conversa em agosto desse ano para falar e discutir mais sobre os resultados dessa pesquisa. E a gente também tem uma eletiva, que é a primeira eletiva que vai falar sobre gênero, né, sobre mulheres e territórios dentro do INSPER, e que a gente vai começar uma eletiva da graduação, onde eu, junto com as professoras e também a professora Paulina, que é uma professora do INSPER, a gente vai lecionar essa disciplina, que é uma disciplina em parceria também com o MIT, que é para discutir muito mulheres, territórios no contexto brasileiro. E, bom, a gente, para além dessa pesquisa, né, do Covid na vida das mulheres e moradoras da favela, que foi feita em 2020, esse ano a gente tem planejado, a gente está trabalhando numa proposta de censo para ser desenvolvido, a princípio, em uma comunidade, mas a ideia é que a gente se estenda nesse censo em várias outras comunidades, e é para sair dessa ponte Rio-São Paulo, para que a gente realmente consiga promover dados reais e desses territórios. E a gente também a gente está planejando uma pesquisa de empreendedorismo feminino nas favelas e ocupações, principalmente relacionada a esses 6 territórios hoje que a gente está atuando, e para ser discutida, e uma pesquisa bem interessante para a gente os gaps do empreendedorismo feminino e como isso impacta na vida das mulheres, né, que querem acesso a crédito para desenvolver o seu negócio ou acesso a mercado. Bom, acho que em geral é isso. Eu queria passar então a palavra para a Lorena ou para a Rê, que vai apresentar um pouquinho, acho que agora, os resultados, né? Como que foi rodada a pesquisa e os resultados dela. Obrigada. Acho que eu posso pegar, né, Lorena? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, final de tarde, happy hour com o Gefan, né, Lorena? Então, eu vou apresentar, como a gente já falou no podcast sobre a pesquisa, eu trouxe só alguns resultados para a gente poder conversar um pouco, mas o foco hoje é que as professoras do núcleo falem mais a respeito do que eu.
Então, como a Ju já falou, essa pesquisa ela foi rodada no final de 2020, entre outubro e dezembro de 2020, foram 150 entrevistas, todas as entrevistas foram conduzidas por moradoras das favelas onde elas estavam entrevistando. A gente tem experiência, a Esther pode falar muito, a Esther entrevistou muitas pessoas, a Esther foi uma entrevistadora também, ela pode contar bem para a gente como é que foi esse processo de entrevista. E a gente já apresentou os resultados preliminares num congresso no início desse ano e agora está com um artigo acadêmico, mas a gente quer fazer algo um pouco mais lúdico, mais interessante para a comunidade em geral, porque ler artigo acadêmico, de vez em quando até a gente não gosta, né? Então imagina quem não é treinado para isso. Quais eram os temas da pesquisa? Nós entrevistamos só mulheres entre 18, é a mais nova, até 72 anos, foi a mulher mais velha que nós entrevistamos. Todas as faixas etárias cobertas ali dentro, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres que moram com os filhos. E a nossa preocupação era em 3 temas diferentes. A questão do trabalho remunerado, a questão do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado, e também a violência doméstica. Então, o que a gente encontrou? Primeiro, o primeiro resultado que chama atenção é que as mulheres perderam emprego antes do que os seus parceiros ou que os filhos que moram na mesma casa. Para os homens, o processo foi primeiro redução de salário e redução de horas, para depois desemprego. As mulheres tiveram o desemprego muito rápido e muito possivelmente pelo tipo de ocupação que elas tinham. Então, nós tínhamos muitas mulheres entrevistadas que trabalhavam como diaristas, empregadas domésticas ou em trabalho de serviço, comércio, manicure, cabeleireira. Então, várias delas perderam emprego muito rápido. Ao mesmo tempo que elas perderam emprego muito rápido, elas mostraram uma força muito grande de recuperação com trabalhos alternativos. Então, número 1, costurar máscara. Mas depois disso, muita cozinha, vender comida, trabalhar na comunidade, fazendo marmita. Então, tem muito trabalho que elas foram adotando ao longo do tempo para suprir essa renda que elas não conseguiam ter porque perderam emprego. Uma parte interessante do nosso trabalho foi voltada para a questão do auxílio financeiro do governo. E a maior parte das mulheres que foram entrevistadas, que pediram auxílio, conseguiram receber o auxílio. Todas elas falam muito sobre a questão do que o auxílio serviu. O auxílio serviu para suprir a renda que estava faltando, compra de comida e remédio, principalmente. E algo interessante, porque a gente já passou por uma série de entrevistas sobre a pesquisa e várias vezes a pergunta é, mas será que elas não pararam de trabalhar por causa do auxílio? Elas pediram demissão do próprio trabalho porque iam receber o auxílio? Nenhuma das 150 mulheres entrevistadas falou que ela ou qualquer pessoa do domicílio teria parado de trabalhar por causa do auxílio, ou que teria pedido demissão porque estava recebendo auxílio. Então, não tem essa relação entre receber auxílio e parar de trabalhar, pelo menos na nossa pesquisa a gente não encontrou isso. Quando a gente fala de trabalho remunerado, eu separei algumas falas para a gente ver, a fala está exatamente transcrita como foi dita pela entrevistada. Então, tem uma fala de uma mulher do Jardim Colombo dizendo não, porque a gente perguntou, você pediu demissão? Não, na verdade a gente foi demitido. Eu estava de atestado em casa, porque eu tenho asma, e as minhas amigas me ligaram falando que tinha sido todo mundo mandado embora. Eu trabalhava no shopping. Aí a gente tem uma fala de uma entrevistada em Heliópolis. Para você vender doces, você precisa das pessoas na rua. Não tem pessoas na rua, você não tem como sair. Não tem como fazer cera, porque por causa da pandemia, existe o risco de contaminação. Como eu estou doente, não posso correr o risco de pegar coronavírus, então está bem difícil trabalhar. E, por fim, uma entrevistada que trabalhava na Maré e que perdeu o emprego. Quando começou, em março mesmo, eu fui mandada embora. Fui demitida logo depois. Fiquei 3 meses em casa e depois fui demitida. Porque era uma senhora de 82 anos e os filhos dela não quiseram que eu ficasse lá, porque eu ia e vinha todos os dias. E eles resolveram me demitir e levaram ela para morar com eles.
Então, isso retrata bem a questão da perda do emprego das mulheres e do quanto isso era bastante crítico dentro da nossa entrevista. O segundo ponto é a questão do trabalho não remunerado. Então, não é novidade para as pessoas do GEFAM o trabalho não remunerado, o trabalho de cuidados, trabalho doméstico feito pelas mães, tem uma distribuição bem ruim entre os membros da família, e agravado a tudo isso a questão da não escola presencial. Então, as crianças e os adolescentes ficaram em casa, teve sim um esforço, e dentro da nossa pesquisa é bem visível o esforço que os professores fizeram para entrar em contato com essas crianças, mas com uma série de dificuldades, às vezes a falta de internet, às vezes a falta de um aparelho que todas as crianças possam assistir suas devidas aulas separadamente. Então, a gente tem entrevistas que relatam um celular para 5 crianças, então ninguém assiste a aula, porque seria muito injusto um assistir e os outros não. O que é bastante perceptível na pesquisa é que as escolas públicas parecem ter reagido de uma forma mais adequada à necessidade dos alunos, buscando as crianças, entrando em contato com os pais, mandando mensagem por WhatsApp, do que as particulares, onde algumas crianças estão como bolsistas. As mães que falam sobre os filhos em escolas particulares como bolsistas relatam que os filhos não tiveram apoio, que se a internet não funcionava, não tinha como fazer, porque não tinha auxílio da escola, que o material nem sempre era enviado. Então, parece que teve mais dificuldade de acessar essas crianças que estavam em escolas particulares. Algumas falas que eu separei só 2 falas. Eu separei uma fala de uma mulher que reclama que os filhos não estão ajudando, né? E que os adolescentes não estão fazendo o que eles deveriam, que sempre tem uma desculpa. E aí a entrevistadora perguntou: seu marido te ajuda? E ela responde: não, ele ajuda, mas como ele está trabalhando, então não cobram muito dele. É mais as meninas. E essa é uma coisa bem interessante, que em diversas entrevistas fica claro na fala que as meninas, as mulheres da casa, deveriam fazer mais trabalho doméstico, de acordo com a entrevistada, e os homens, às vezes, têm um pouco de passe livre e não precisa ajudar tanto. Na segunda entrevistada da Maré, ela diz assim: agora o meu filho me ajuda bastante, meu marido também, mas o grosso mesmo, para tomar conta, só eu mesmo. É porque eu sou chata. Eu não gosto que ninguém faça, porque eu acho que faz mal feito, e eu mesma gosto de fazer. Então, tem uma série de questões que a gente pode ver dentro dessa frase, do quanto ela acha que ela é chata e que os outros não podem fazer o trabalho dela. E, por fim, a parte mais crítica da pesquisa, que era sobre violência doméstica, a gente tem muitos relatos, alguns são misturados, é difícil saber se ocorreu antes ou durante a pandemia, mas o grave dessa situação é que, mesmo com toda a informação que as mulheres têm, e elas têm, elas sabem, lendo as entrevistas, eu descobri que eu sei muito menos sobre como me defender de violência doméstica do que elas. Elas sabem exatamente como elas têm que recorrer. O problema é que os canais não funcionam. Então, dentro da Maré, a polícia muitas vezes se declara incompetente para ajudar. No Jardim Colombo, a gente percebe que quando elas recorrem à polícia, a polícia é bastante despreparada. Eu vou mostrar 2 relatos para vocês. E em Heliópolis, as mulheres falam muito menos sobre violência. Elas evitam mais o tema e passam mais como se fosse para alguém conhecido. E aí a gente vê por quê. Eu trouxe um relato curtinho de Heliópolis, quando uma mulher fala que ela sofreu violência e ela diz: ele ficou impune. Acharam que eu estava mentindo. Eu era adolescente. Então, isso foi antes da pandemia. Acho que uns 16 anos nessa época. Acreditaram nele. Ele tinha um financeiro bom também. Acho que nem meu pai acreditou em mim na época. Na Maré, na própria delegacia, cogitaram que ela procurasse o poder paralelo para resolver. Isso era o relato de uma amiga que foi com alguém com essa amiga que tinha sofrido violência doméstica para a delegacia, e na delegacia pediram que ela procurasse o poder paralelo, que foi o que ela fez, porque foi o que mandaram ela fazer. E aí ela passou mais 2 horas fora de casa, e quando ela chegou, o marido dela estava saindo de casa com a mala, pediu desculpa e foi embora. Então,
acabou funcionando, entre muitas aspas. E aí os 2 depoimentos de Jardim Colombo para expressar a falta de preparo para o atendimento de mulheres em geral. Falo por mim, eu sou casada há 24 anos e uma vez, eu me lembro, nós discutimos. A gente tipo se agrediu e dessa vez eu fui à delegacia. Não porque ele me espancou, mas ele me bateu. E eu me senti ofendida com aquilo, com os empurrões. Então eu me lembro que quando eu fui na delegacia, os policiais colocaram muito medo em mim. Muito medo em mim. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ele vai preso, seus filhos vão ficar sem pai. Então, quando a mulher vai procurar ajuda, ela não é mais vítima, sabe? Parece que ela é culpada de tudo que acontece. E o último depoimento. Então, eu chamei de outra mulher, também de Jardim Colombo, mas outra mulher. Então, eu chamei a polícia umas 2 vezes. Essas polícias que ficam ali na Giovanni. A polícia chegou aqui, a polícia não fez nada. Falou para mim que era para mim sair de casa. E se tivesse algum lugar para mim dormir, era para mim dormir, porque ele estava muito agressivo. Aí eu fui outra vez, fui lá na delegacia. O policial falou para mim que eu tinha que ir na Maria da Penha. E para mim conseguir tirar ele mais rápido de dentro de casa, eu tinha que chegar lá muito machucada. Para mim conseguir tirar ele de dentro de casa. Caso contrário, ele não ia sair de dentro da minha casa nunca. Aí eu parei e só comecei a pedir a Deus, entendeu? Para isso parar, porque se de repente, se depender da justiça, da lei, da polícia, a gente não consegue nada. Então, esses são alguns relatos que eu queria compartilhar com vocês e trazer como pano de fundo para o que as professoras vão contar sobre a vida dessas mulheres e a nossa vida também durante a pandemia. A gente organizou a fala em ordem alfabética, tá, pessoal? Então, vai falar primeiro a Carmen, depois a Cleide, aí a Esther e, por último, a Ivanisa. Então, fiquem à vontade. Carmen, eu passo para você. Obrigada, Que Regina. responsa, Regina, de iniciar. Olá, boa Tenho tarde. certeza que você vai dar conta, Carmen. Passei a responsabilidade sabendo. Boa tarde. Boa tarde. O que eu tenho para contar é o seguinte. Apesar da pesquisa ter sido feita em 3 territórios diferentes de onde eu atuo, e de outras companheiras, quando nós sentamos para fazer a avaliação dessas pesquisas, nós também levamos um choque, né? Mas um choque no sentido de ressaltar o quanto é importante a gente ouvir esse depoimento, porque o que acontece nesses territórios acontece conosco também, né? Nos nossos territórios. E aí evidencia essa desigualdade de gênero e que nós, né, nós liderança, nós educadores, e principalmente as mulheres e as pessoas que estão conosco, que nós temos que ter um olhar mais acolhedor. Então, diante dessa sistematização dessa pesquisa, trouxe para nós, pelo menos aqui no território onde eu atuo, na região central de São Paulo, trouxe para nós que nós tivéssemos um olhar mais atento. Então, de lá para cá, nós já realizamos 3 pesquisas internas em todas as nossas ocupações, né? Nessas pesquisas internas, a gente percebeu o quanto que a mulher necessitava ter um olhar mais acolhedor da parte nossa também. Então, nós conduzimos um tratar diferenciado em rodas de conversas, em programar atividades que as mulheres pudessem evidenciar, né, como elas se sentiam sozinhas, porque mesmo que com a questão do trabalho, a gente viu que o trabalho, as mulheres foram mais prejudicadas, mas de qualquer forma elas sempre tinham uma saída, né, aonde uma saída nova para esse trabalho. O que é que nós procuramos fazer? Fazer com que elas tivessem um suporte maior para trabalho. Então, ficou mais evidenciado nos nossos núcleos o trabalho home office, principalmente delivery.
A gente trouxe também a capacidade que a mulher tem e as pessoas têm de produção, né? E o produto final que elas realizavam, seja na gastronomia, fosse no artesanato, a gente procurou estar dando um suporte, ou seja, na costura, né? Porque a gente procurou evidenciar mais. O que é que nós tiramos de lição com essa pesquisa desses 3 núcleos? Um olhar também mais acolhedor, um olhar de escuta para todas as pessoas que estão conosco. Sabe aquela vida, o dia a dia, o entra e sai? Para nós foi muito mais relevante a gente se atentar para o que acontecia de fato. E uma outra coisa também, nós procuramos também evidenciar algumas atividades que dessem oportunidade dos pais poder ficarem livres um pouco. Então, a gente levou para dentro do nosso território o reforço escolar, levamos o esporte para que os adolescentes, as crianças, os adolescentes também estavam muito nervosos, as crianças inquietas. Então, nós procuramos trazer com que essas crianças e esses adolescentes tivessem atividades escola, para que eles ocupassem o seu tempo e também deixassem que as mulheres pudessem ter um refúgio também, né? Então, começamos também a ter roda de leitura. Temos hoje uma vasta número de voluntariadas psicólogos, né? De voluntariados psicólogos, é muito importante a questão da terapia. Começamos a fazer essa questão de interagir, né, disciplinas que pudessem interagir, que a mulher conversasse mais e os homens também. E o que nós percebemos é que os homens também estavam necessitados de ter esse momento de escuta, né? Eu tenho um exemplo de um senhor que ele tem 62 anos e a gente tem uma horta numa das nossas ocupações, na ocupação 9 de julho, e ele nunca tinha se interessado em participar de plantio, né, de cuidar dessa horta. De repente, ele criou um interesse muito grande, e ele me chamou e falou assim, eu estou aqui dizendo para você que eu tenho agora o meu sonho realizado, eu sou um homem frustrado, porque eu queria ser agrônomo, e eu nunca tive condição. E hoje esse homem está tocando um trabalho maravilhoso, né? Aonde ele diz que quando ele está na horta, ele alivia, ele não sente vontade de brigar com a mulher, ele quando chega em casa muito calmo, né? E que a horta é a vida dele. Então, essa pesquisa, gente, vocês não sabem a importância que foi para nós, lideranças. O que foi para nós também, mulher, como liderança, né? Como urbanista, atuando como trouxe para nós também um olhar mais tranquilo, um olhar mais acolhedor. Aquilo que às vezes a gente cobrava das pessoas, a gente hoje procura entender, né? Como nós temos um critério, o movimento é muito agitado, o nome já diz, é movimento, a gente não tem folga, né? Toda hora acontece alguma coisa. Então, trouxe para nós também um olhar mais humano. Eu acho que a causa humanitária, ela tem que estar acima de tudo, mas também trouxe para nós uma sugestão que nós sempre devemos estar trazendo a desigualdade e levando para um problema de políticas públicas, né? Porque como nós atuamos com o setor de moradia, a moradia para nós sempre teve uma importância, que ela é uma porta de entrada para os outros direitos. E agora, mais do que nunca, as palavras que nós sempre tivemos palavras de ordem, hoje se faz necessária ter mais ação. Então, a participação efetiva dessas pessoas, o acolhimento, tudo aquilo que a gente deseja que essas mulheres tenham, nós primeiros estamos fazendo conosco mesmo. Então, nunca tive a oportunidade de agradecer a Regina, de agradecer as minhas companheiras, as minhas colegas, Evanisa, Esté, Cleide, Eliana, muito obrigada. A pesquisa de vocês me fez ter um outro olhar, tá? Um olhar que não é que é um outro olhar, é que estava adormecido. É que as tarefas do dia a dia faz com que a gente se torne, muitas vezes, apressada, não pare para escutar nada, porque a gente não para, a gente discute a cidade dia e noite.
e é muito amplo, é muito macro, e tem que trazer justamente esse momento, esse acolhimento para o macro, para que a gente possa suportar e até mesmo multiplicar esse sentimento, é necessário também que a gente se volte para o nosso interior. E essa pesquisa fez com que Carmen Silva tivesse... Epa, deixa eu dar uma parada... Deixa eu ver como é que é, tem alguma coisa errada, eu tenho que começar a ter um olhar mais acolhedor e dar um suporte maior para todas as famílias. Eu sempre tratei a questão do gênero como uma forma da gente ter um entendimento, né, entre o homem e a mulher de uma forma diferenciada, dizer que todos são iguais, mas não são. A gente tem que compreender que não é. Existem sentimentos diferentes, existem outras atribuições que são diferentes. E as desigualdades, a pandemia, ela evidenciou muito mais. Tá bom? É isso. Obrigada, minhas companheiras. Muito obrigada, Carmen. Eu até queria, na verdade, não é nem uma pergunta, eu queria se a gente poderia conhecer essa horta. Com certeza, por favor. Estamos fazendo agora uma compostagem, que essa compostagem a gente vai trabalhar com resíduo zero, né? Mas que também é para o nosso território. A gente está conversando com os vizinhos, com os donos de restaurante, com os próprios vizinhos, porque assim como a horta tem esse efeito com esse homem, imagine quantos outros também idosos, homens, que venham, quer fazer um piquenique, senta ali um pouquinho na horta, vai comer, vai ler um livro, né? As portas estão abertas, tá? E também outras funções, né? Ontem mesmo foi o Dia das Crianças, nós temos uns professores, assim, improvisado e que já lutam também. Ontem foi o Dia das Crianças no Jiu-Jitsu. Que coisa linda, gente. Que coisa linda ver os adolescentes, né? E as crianças empenhadas no esporte. Nós temos agora também um reforço escolar. O que é que a gente faz? Aos sábados vem os professores no reforço escolar, mas esses professores já também iniciaram um trabalho para, no meio da semana, tirar um pouco os pequenininhos, os bebês, as criancinhas até 3 anos, para que a mãe possa passear um pouco, os pais, né? Então, esse olhar, né, acolhedor, nós temos um projeto que é da nossa cozinha, a gente aumentou esse projeto, hoje nós já estamos com um projeto só para mulheres refugiadas, para ela disseminar a cultura dela, trazer um pouco da cultura dela, principalmente africana, e agora nós estamos criando um outro projeto que chama Maravilhas da Terra, é justamente onde tem adolescentes, onde tem mulheres mais idosas, que é para tratar, ter essa tratativa da terra, reconhecer que a terra é a nossa origem. Essas mulheres refugiadas, elas vêm da onde? Ela vem do continente africano, né? Congo, Angola, África do Sul, tá? Nós temos refugiadas em todos os lugares. Temos alguns latinos, mas os latinos são migrantes, né? São imigrantes. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, Carmen. Então, seguindo, é a Cleide agora? Regina? Sou eu, né? Isso, Bom, Cleide. Boa noite a todas. Quer dizer, a ordem eu sugeri, viu, pessoal? Ninguém precisa seguir minha ordem, não. Não, eu sugeri a ordem alfabética. Ainda bem que a Carmen foi a primeira, ela já me deu uma calma. Obrigada, minha companheira Carmen. Já me ajudou, assim, tudo, pensar no raciocínio do que eu ia estar falando. Então, muito obrigada, boa noite a todos, quem está assistindo e a todas. Bom, eu sou da UNAS, a UNAS é uma favela, nós somos a segunda favela do Brasil, né, a primeira de São Paulo. Então, aqui é muita gente, né? A gente trabalha com a população estimativa, porque a gente não tem um censo aqui, né? A gente trabalha com números, e aí o nosso trabalho aqui dentro já vem há cerca de mais de 40 anos, que a UNAS foi fundada, e aí a nossa missão aqui é contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador, promovendo a cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade, né? Então, nessa missão, a gente tem as articulações, a gente tem os eixos,
E dizer que a gente surgiu, grande parte da diretoria são ainda aqueles moradores, por exemplo. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que veio da fundação. Então, a gente tem toda essa preocupação na questão do desenvolvimento local, da essência, da gente buscar parceiro e buscar oportunidades para a gente melhorar a vida das pessoas, né? O nosso movimento, a grande maioria são mulheres, do início também a luta são de mulheres. E aí, quando a pandemia chegou aqui, a gente já estava numa situação muito difícil, como todo o país, na questão do desemprego. Quando chega a pandemia, a gente tem tipo um choque muito grande, um medo muito grande, porque a gente sabia da realidade das nossas crianças, porque grande parte das crianças se alimentavam nesses espaços. A gente tem aqui espaço de criança, tem as escolas em torno, porque nesse trabalho Bairro Educador a gente trabalha com o território, né, os EMEI, as EMEFs aqui. E aí a nossa grande preocupação de início, como a gente trabalha muito com a necessidade, né, foi a questão da alimentação, né? E na alimentação a gente viu muito forte essa questão do protagonismo das mulheres, né? Então, a mulher que se preocupava se tinha alguma coisa na casa para dar, a mulher que sentiu o impacto, no sentido que aí ela tinha que ter a internet, ou ter um celular, ou ter uma forma de acompanhar a lição de casa das crianças. E aí a gente viu, até aqui tem um padrão, por exemplo, tinha algumas mulheres que têm o filho em escolas particulares, né? E outros, a grande maioria, claro, escola pública. Então, ela tinha que acompanhar, né, essa coisa. Então, a gente percebeu, a gente tem um movimento de mulheres aqui. Então, elas traziam isso, essa dificuldade de acompanhar, né, as crianças. Outras traziam a dificuldade porque realmente não tinha internet, não tem um aparelho, é um celular, ou se é do pai ou da mãe, se ela tiver que sair, né, não dá, todos não têm como usar. Então isso bateu muito com a questão do que a gente viu na pesquisa, né? Essa questão, por exemplo, a gente viu muita ansiedade, as mulheres, essa questão da saúde mental. Isso foi outra coisa que a gente dialogou muito, né? Então, muitas ficaram muito ansiosas, com fobia, não conseguia dormir, e nervosa. As casas são muito pequenas, né? Então, não bate sol a grande maioria das casas. É casa que, por exemplo, é 2 cômodos, é a cozinha e é o quarto. Então, que muitas vezes tem muitos que dormem junto, a mãe, se tem o pai junto. A grande maioria, as mulheres não têm o companheiro, elas que, na verdade, se viram. E aí essa questão do trabalho foi o que mais impactou aqui, foram as mulheres, porque eram as faxineiras, então elas tinham diarista, né? Então elas tinham aqueles dias de poder fazer a faxina. E aí todo mundo com medo, fechou as casas, não receberam mais. Poucas famílias continuaram contribuindo com essas mulheres, bem pouca, a grande maioria, infelizmente, essas mulheres ficaram sem emprego, né? Então, a gente percebeu isso. Então, a gente conseguiu uma grande articulação, foi o que deu um fôlego, na questão das máscaras. Aqui a gente tem um projeto que é de geração de renda, que é para as mulheres, né? Então, elas costuram, que a gente chama costurando arte, né? Porque é tanto essa coisa de cama, mesa e banho, mas também essa coisa de arte. Então, essa proposta das máscaras, e aí a gente deve muito ao apoio que o Tomás, a Marisa, todo esse grupo aí do ISPER contribuiu demais com a gente, sabe, Regina? E aí a gente conseguiu pôr 68 mulheres trabalhando. E aí os relatos eram de mulheres que estavam em depressão, e elas se sentiram tão fortalecidas, porque a gente ia entregar essas máscaras na rua, a gente entregou 300 mil máscaras nas ruas. E aí era naquele período que, aí eu preciso falar, o Bolsonaro começou a falar que as máscaras da China e que ninguém podia pegar máscara, né? E aí a gente falava, olha, são mulheres de Heliópolis, e a gente ia em várias favelas, em vários locais, e aqui também, são as mulheres de Heliópolis que estão costurando para vocês. E a gente viu o sorriso no rosto das pessoas, porque a gente batia de porta em porta e falava, usem máscara, lavem as mãos, porque não tinha álcool gel,
Bom, mas enfim. E essas mulheres se fortaleciam porque elas ficavam sabendo, eu estou também doando e salvando a vida das pessoas, né? Então, a gente viu uma mudança assim, nessas 68 mulheres, assim, que um impacto muito grande, né? Nessa questão da pessoa se sentir útil, da pessoa ter o dinheirinho dela. Então, teve delas que contou, eu estou ajudando a pagar a faculdade da minha neta, né? Então, vários depoimentos, foi uma coisa assim, um impacto, uma coisa fantástica, né? E aí, nos movimentos, que esse movimento de mulheres que nós temos, nós começamos a trabalhar essa questão mesmo dela se expressar, dela dançar. Então, a gente colocava uma música, né? Então, era um momento, a Carmen falou aí da questão das saídas, era um momento de lazer, um momento de esfriar a cabeça, porque essa foi a grande preocupação nossa. E também foram as mulheres, né, que primeiro foram atrás da alimentação, né? Então, quando a gente fazia o cadastro, eram as mulheres que falavam desse medo de não ter o que comer. Hoje eu não tenho o que dar para o meu filho, né? Então, nessas casas a gente encontrou isso. Então, a gente tinha um atendimento com 10.200 pessoas que a gente atende diretamente. E a gente foi bater nessas outras casas. E para nós, a Carmen trouxe essa coisa a gente se chocou muito, sabe, Regina? Eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu moro aqui também, eu não estava vendo isso. Foi coisas assim que a gente viu, que a gente ficou muito tocada, assim, né? Porque era muita pobreza, né? E eu fiquei numa coisa, e aí a gente contou com mais 350 outras mulheres que fez isso também, então não foi só eu. A gente se dividiu em núcleo, como a gente chama, e aí a gente abriu os pontos, né, de apoio, e esses pontos de apoio, eles que iam para os locais. E as falas das pessoas é essa: eu não sabia que o nosso povo estava sofrendo tanto. Não, eu não sabia que a gente tinha tanta violência. Então, aumentou muito o número de violência contra a criança, né? O número de mulheres, né, sofrendo violência. Então, eu costumo falar que a cortina caiu. E caiu para nós também, para mim também, né? A gente fazia todas essas lutas, movimento de mulheres, LGBT, identidade, mas a gente viu que a gente atingia muito pouco. E a gente percebeu isso. Quando a pesquisa chegou, Regina, acho que você se recorda da felicidade... Leide. Ai, desculpa. Não. É só uma pergunta, assim. Você falou que uma coisa que te chamou a atenção foi a questão da pobreza. Sim, da extrema pobreza. Da extrema pobreza. Você pode dar um exemplo? Assim, uma coisa então, que por exemplo, chocou? A gente chegava na casa das pessoas, as pessoas não tinham o que fazer. Eram armários vazios, geladeira vazia, só com água, sem ovo. Isso eu não estou falando que foi um ano, não é isso. Eu estou falando a partir do mês de abril. Chega a pandemia, quando a gente vai nas casas. Então, quer dizer, aí a gente percebeu e foi olhar que as pessoas sobrevivem com dinheiro. Era tipo, elas saíam para trabalhar e era aquele dinheiro que elas tinham. Então, tipo, eu não tinha dinheiro para fazer uma despesa, eu tenho dinheiro para comprar o arroz hoje, eu tenho dinheiro para comprar o feijão, sabe alguma coisa? Então, eu trabalho exatamente para manter aquele dia. Foi isso. E é disso que eu estou falando. Encontramos pessoas cozinhando com gás, encontramos pessoas cozinhando com lenha, com madeira, né? Encontramos pessoas acamadas, sem ninguém para cuidar, né? Encontramos idosos sem alimentação e sem ninguém também, né? Enfim, e encontramos casas muito pequenas, isso a gente sabia, e muito sem ventilação, né? Quer dizer, eu tinha esse quadro, porque é isso, a gente trabalha o desenvolvimento local, né? Mas eu não tinha com tanta profundidade, sabe? Assim foi. Então, para mim foi um choque muito grande. Então, eu falei, e eu contava, e as meninas traziam vários outros relatos. Cheguei hoje, fulana de tal, tá com o olho roxo, eu fui naquela casa e eu vi o medo dela enfim, que eu estava lá também, né? Que tinha outra pessoa lá,
de eu contar, né? Então, assim, elas trouxeram relatos, assim, as crianças nos maus tratos, né? Então, a gente abriu as portas, né, das casas das pessoas, né? Eu acho que é disso que eu falo, que eu, enquanto representante, moradora aqui desde 71, né, eu vim para cá com 5 anos, a gente falava da pobreza, mas a gente não viu de perto, sentiu na pele essa questão. Bom, isso tudo. Então, isso também nos impactou muito, né? Mas, por outro lado, a gente viu como um combustível no sentido de buscar ajuda, né? Então, foi todos esses contatos, e aí os jovens na questão da comunicação, né? Mas, enfim, aí eu estava falando da questão da pesquisa. Então, quando chegou essa pesquisa, eu acho que a Regina lembra que, assim, tipo, eu vibrei. Então, ela falou, eu fui atrás dos meninos já do observatório, dos jovens, das meninas, né? E eu falei, não, a gente quer ver essa realidade, a gente quer demonstrar isso nos números. Eu acho que é essa, porque quando a gente fala, né, acho que fica na fala, a gente não sabe, eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu sinto que eu não sei contextualizar, eu falo muito e não falo o que era necessário, né? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando em mim, isso, né? Essa angústia, todas essas coisas ficam junto, a emoção, toca tudo isso. Então, eu venho tentando trabalhar isso. Então, eu imaginei, a pesquisa vai ser importante para isso. E as pesquisas vai servir para os jovens também ver isso, né? O que eu vi, o que as outros companheiros estão vendo, é importante que quanto mais gente vê, mais gente pode mudar essa realidade. É assim que é o pensamento que a gente acredita nessa questão da luta, né? E a gente não tem, às vezes, não tem como eu ver para o outro. É muito mais importante quando o outro mesmo se apropria, quando o outro mesmo tem as ferramentas, quando o outro... que aí saem outras ideias, outras propostas, né? Então, dizer isso da pesquisa, e quando veio os números, né? Eu fiquei muito impressionada com essa... Bom, a gente já sabia, o pessoal não denuncia porque a delegacia de mulher... a gente não tem na nossa região, é uma luta que nós fazemos aqui, a gente não tem aqui na nossa região, fica longe. Delegacia, a gente não fala para ninguém ir, porque é um pouco desse jeito. A gente agora, na nossa região, a gente tem um centro de defesa da mulher, acho que foi uma das grandes conquistas nos últimos momentos que a gente teve, né? E essa questão do movimento, mas a gente sabe de todas essas violências, e como a falta do emprego e da renda, sabe, Lorena, como isso faz com que nós ficamos mais vulneráveis aí da violência. Então, essa é uma questão essencial, tem mulher que continua apanhando, e a gente trabalha no sentido, mas ela não tem para onde ir. Ela tem aquela casa, enfim, né? Mas eu quero dizer isso, essa coisa do trabalho é tão fundamental, é tão importante. Então, nessas doações da cesta, a gente trabalha essa questão que a cesta é para a gente comer, para a gente estar alimentado, para a gente continuar na luta e não desistir. A gente continuar lutando por a questão de emprego, porque isso vai ser fundamental, e a questão da internet para as nossas crianças. Nós aqui estamos muito preocupados. Por quê? A gente sabe que são 2 anos, que a criança que entrou com 6 anos, ela vai estar com 9 anos analfabeta, sem ter sido alfabetizada. E a gente tem os meninos, os jovens e as jovens que saem, que fizeram o 2º grau e estão saindo do ensino médio, também que não tiveram nada, matemática, português, enfim, não tiveram. Nós aqui ainda fizemos, as famílias que não tinham condição, não tinha internet, a gente tirava xerox de material para poder fazer em casa e eles traziam. Mas eu entendo que é mais para a gente continuar com contato com essas famílias, como também as atividades em WhatsApp, também da mesma forma, né? Mas, enfim, toda essa violência, toda essa desigualdade do nosso país, que, por um lado, é muito triste, mas ele está escancarado, desvendou. Eu acho que é isso, as pessoas humanas, as pessoas decentes, as pessoas do bem, elas não querem isso para ninguém.
né? Então, eu estou acreditando como oportunidade essa coisa de se juntar todas essas pessoas que são a maioria do nosso país, né? Que queira mudar essa situação real das periferias, das favelas, da desigualdade do nosso país. Então é isso, a gente agradece muito a possibilidade de ter tido essa pesquisa para a gente já passou ela, viu, Regina? E aí a Juliana, a gente quer convidar depois vocês para estar no Movimento de Mulheres, a gente já conversou sobre isso, para a gente falar disso, que é esse sistema que a gente toca no movimento, e dizer que é isso, vocês nos fortalecem para a gente continuar acreditando e lutando por um país justo, por um país que tenha todos e todos, né? Todos e todo. E a mulherada, né? A gente sabe que é quem carrega o peso maior, mas também é quem está na luta, é quem está inovando, quem está buscando. Bom, é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Nossa, obrigada a você, Cleide. Tá até difícil de falar. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar, então, a palavra para a Esther. Ok. Bom, gente, boa noite para todos e para todas. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente ao lado aqui das nossas coordenadoras, das nossas líderes aqui que tanto lutam e representam o Estado de São Paulo. E essa pesquisa, ela foi extremamente importante, principalmente nesse período da pandemia. E eu vou começar falando, reforçando um pouquinho mais para vocês o perfil de mulheres, né? Esse perfil que condiz conosco também e que condiz com a realidade do dia a dia que nós estamos vivendo. Eu sou da comunidade do Jardim Colombo, é uma das comunidades que faz parte do Complexo Paraisópolis, para vocês se localizarem um pouquinho melhor. E muitas dessas mulheres são mulheres que têm uma baixa escolaridade, muitas delas não terminaram o ensino médio, ensino fundamental, pouquíssimas também. São muitas mulheres chefes de família, tanto é que, para fazer a pesquisa, a Regina ela comentou que a pesquisa ela foi feita com um perfil muito diferente de mulheres casadas, solteiras, diferentes idades. E dentro do Colombo foi difícil para a gente encontrar mulheres casadas, por ter um número muito grande de mulheres solteiras vivendo sozinhas. Outro ponto também do perfil dessas mulheres, a questão da quantidade de filhos na adolescência. Então, muitas mulheres não são mulheres que têm um preparo para ter um filho, que sabe lidar com a questão da educação, enfim. Então, esse é o perfil, essa é a realidade que diariamente nós lidamos dentro dos territórios vulneráveis da cidade de São Paulo. E como muito bem dito também pela Carmen e pela Cleide, nós tivemos uma participação muito grande dessas mulheres durante a pandemia. Foram essas mulheres que saíram da casa. Se a gente for comparar o número de homens e mulheres participando das ações das quais nós estivemos à frente para ajudar as nossas comunidades, disparava o número de mulheres em relação ao número de homens. Então, você percebe que a mulher, ela veste a camisa, ela sai da sua casa e ela vai lá e ela vai fazer. E muitas delas, até, não sei se infelizmente dizer isso, mas muitas delas vão fazer justamente por questões de sobrevivência, porque elas sabem que elas precisam sair, que elas precisam lutar, porque elas precisam sobreviver, porque elas estão pensando não só nelas, mas também nos seus filhos. Um outro ponto também muito importante durante essa pandemia foi a questão, que até nós tivemos várias perguntas dentro do questionário, a questão do cuidado com os filhos, né? Então, aumentou muito. E o que acontece? A mulher está sempre ali trabalhando. Então, o tempo que ela fica com os seus filhos é muito menor, porque ou o filho está o dia inteiro na creche, ou o filho está na escola e depois
se ela consegue matricular o filho em alguma atividade extracurricular, enfim, alguma coisa, matricula também. E não, então, quando chegou a pandemia, os filhos eles tiveram que ficar em casa. Então, assim, imagina o psicológico da mulher em ter que pensar assim, então, como que eu vou educar meu filho, como que eu vou cuidar? E, nesse momento também, até durante as falas das mulheres, teve algumas que falaram assim, olha, meu filho engordou assim, no sentido porque não estava andando para ir para a escola, não estava, sabe, estava ali isolado dentro de casa. E aí, engordar, não estou falando no sentido do porque está comendo bem, mas porque está realmente a questão de não estar fazendo algum exercício na escola que fazia. Então, assim, olha, eu não sei como que eu lido com meu filho, então meu filho vai ficar no meio da rua mesmo, e está tudo bem, à noite ele toma banho, entra e pronto. Então, tem toda essa questão também desse despreparo por parte das mulheres. Outra coisa que foi muito importante dentro da pesquisa foi a importância dos vizinhos. Então, muitas mulheres, o que acontece? As informações para chegar até a gente, as informações reais também, sem dizer fake news, porque o quanto de fake news se espalhou durante esse momento foi gigantesca, mas as informações reais, o acesso às oportunidades, os acessos aos direitos, saber quais são os direitos, também é muito difícil de chegar. E muitas delas, elas têm que contar com seus vizinhos. Teve um relato que, quando eu estava conversando com uma das moradoras, que ela pegou e ela falou assim, olha, meu vizinho, ele escutou os gritos dentro de casa, e aí ele pegou, a minha vizinha, ela escutou e ela saiu, e essa vizinha estava com o marido dela, e os dois eles saíram da casa para ajudar, para socorrer a mulher. Então você vê assim, a importância, quanto mais você vai disseminar alguma informação, vai falar, olha, porque tem aquele ditado, um ditado que a gente precisa tirar, que é ridículo, que entre briga de mulher e homem, ninguém se mete. É erradíssimo isso. E isso é o que mais existem dentro das comunidades. As pessoas, isso é o que as pessoas falam muito, muito mesmo. Não, está acontecendo uma briga, eu não vou pegar, eu vou me meter com isso. Então, deixa lá, eles que se resolvam. Então, assim, como que a gente também, a pesquisa nos orienta, como que a gente consegue levar essas informações para todos, falando que isso não existe, que se acontecer alguma coisa, se estiver acontecendo alguma coisa, a gente pode e deve sim se intrometer, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Outra questão importante é a parte da polícia. Então, há um despreparo ainda muito grande por parte dos policiais. As informações que eles passam para as mulheres vítimas de violência, vítimas de abuso, é quase nada. É a mesma coisa da mulher ela ir até esse local e ela não receber nenhuma informação. Ela sair pior do que ela entrar. Então, por que não nessas delegacias não existir também a presença de uma mulher? Por que tem que ser um homem para falar com uma mulher? Por que não pode ter uma mulher falando para outra mulher, que vai entender a dor, que vai entender realmente, como a Regina ela leu nos depoimentos que vocês viram? Não, eles simplesmente falaram assim, mas você realmente quer que os seus filhos fiquem sem pais? É isso mesmo que você quer ver o pai dos seus filhos preso na cadeia? Então, assim, ficam colocando medo, e sendo que é o papel de um policial falar, explicar, contar. Imagine só se toda vez que uma mulher relatasse algum abuso, alguma violência, algo nesse sentido, se um policial ou qualquer outra autoridade fosse nesse lar e falasse, olha, nós estamos acompanhando, nós estamos aqui. Isso daqui não pode acontecer. Imagine só quanto não iria diminuir os casos. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Desculpa te interromper, Esther. Não, fica tranquila. Essas delegacias que você falou, são delegacias comuns ou delegacia de mulher? Comuns. Não tem delegacia de mulher perto?
Não tem delegacia perto de mulheres, delegacias comuns, que não, enfim, eu já estive, eu também nunca vi mulher assim, sempre é os homens mesmo. Outro ponto também, que é a questão do excesso de atividades. A mulher, ela sempre precisa estar se reinventando. Parece que fica numa obrigação por parte da mulher o se reinventar. Não, mas eu preciso encontrar alternativas, sabe? E é uma série de coisas, e a mulher sempre aquele peso nas costas, é filho, é trabalho, é casa, é aquilo. E o engraçado é que as mulheres, assim, elas sabem, elas têm noção desse peso que elas carregam nas costas, só que é comum, é normal, entendeu? Isso aí a gente vai perguntar para um homem se faz essas mesmas atividades, você vai encontrar pouquíssimos, olha lá se você vai conseguir encontrar homens que fazem a mesma coisa da mulher. Então, para a mulher, é normal ser sobrecarregado. Para a mulher, é normal dizer para uma mulher que ela não vai ter momentos de lazer, que ela tem uma série de outras coisas, que ela tem que estudar, não sabe? Para elas, não. Então, é o que acontece muito também dentro das comunidades. As mulheres, elas a partir do momento que elas têm um filho, elas param completamente de estudar. É como não tem um estímulo, não tem políticas públicas que incentivem essas mulheres a dar continuidade nos seus estudos. Então, assim, são coisas que, durante a pesquisa que nós fomos realizando, que ficou assim, que escancarou muitas coisas também que nós não tínhamos uma noção, mas que ainda bem, acabou nos norteando, inclusive para nós aqui, lideranças femininas, para a gente saber ainda mais como atuar. E eu reforço o papel das lideranças comunitárias, porque muitas dessas mulheres, elas vão até nós para pedir ajuda, elas vão até nós para pedir socorro. Então, assim, geralmente somos nós que estamos lá para ouvir um desabafo de uma mulher, sabe, as lideranças comunitárias dentro das comunidades têm um papel assim tão grande que, principalmente agora na pandemia, mostrou a nossa força e que nós deveríamos ser muito, muito mais valorizadas, porque as pessoas da comunidade, as mulheres, elas vão até nós. E somos nós que temos que estar escutando, que temos que estar tentando mostrar alternativas, que temos que estar brigando com a prefeitura, com o poder público, para as coisas elas acontecerem. Bom, eu acho que, resumidamente, esses daqui foram alguns pontos que eu trago aqui para vocês em relação à pesquisa. Dentro do Fazendinhando, inclusive, neste momento da pandemia, nós criamos projetos para as mulheres. Um deles, que nós colocamos o nome de Fazendeiras, que lida com a qualificação profissional das mulheres, tanto na gastronomia quanto na construção civil. Há pesquisas, enfim, se vocês pesquisarem na internet, 1% de pessoas, 1% de mulheres, são mulheres que trabalham na área da construção civil, e hoje nós estamos revertendo esse caminho, esses dados, porque hoje nós temos mulheres dentro do Jardim Colombo que estão trabalhando com obras também. E eu acho que a Carmen, a Cleide, com certeza, acho que a Evanisa também vai citar isso, sabe? E é bonito de ver que nós, como líderes, isso não é exatamente o nosso papel, né? Quem tinha que estar criando projetos, quem tinha que estar inovando, não éramos nós, mas nós estamos fazendo isso. E nós estamos ali com uma rede de solidariedade para essas mulheres. Nós estamos abraçando, nós estamos, muito bem dito pela Carmen, nós estamos acolhendo. Então, assim, seria muito, muito importante, quando as políticas públicas forem criadas, que nos escutem, que nós também possamos fazer parte desse desenho, dessas criações. Porque nós estamos vivendo ali no dia a dia, nós sabemos as coisas que acontecem. Bom, acho que é isso. Muito obrigada pelo espaço. Nossa, muito obrigada, Esther. Muito obrigada mesmo.
E eu acho que então passo a palavra para Evanisa. Boa noite, gente. Muito obrigada aí pelo convite. Estar com as minhas companheiras aqui, a gente conversando, né, sobre assuntos que são tão caros e são do nosso cotidiano, né? Acho que falar para um grupo de mulheres aqui também é muito importante, porque a gente tem um olhar específico, a gente fala, um olhar de mulher mesmo sobre essas questões, que são as questões que estão colocadas aí no dia a dia. Só que se a gente não para e olha para elas, elas seguem invisibilizadas, né? Só me apresentar um pouquinho, eu sou Ivanisa, eu sou da União de Movimentos de Moradia, que é uma articulação de movimentos populares que luta por moradia, de sem-teto, de cortiços, de favelas, de ocupações, de mutirões, né, que está espalhada no estado de São Paulo inteiro, com uma grande presença aqui na cidade de São Paulo. E então a gente atua não só numa dimensão territorial, né, mas também numa dimensão de articulação de organizações, de tentar mobilizar e esse tema que é tão difícil, que é a moradia popular nas suas diferentes dimensões. E é claro que a pandemia também, como a todo mundo, né, nos pegou num momento muito difícil, um momento de retrocesso de direitos, de retrocesso de políticas públicas, e a partir do dia para a noite, a gente se viu sem as principais ferramentas que a gente tem no dia a dia do movimento, né? Que são as conversas, as reuniões, as mobilizações, a pressão, as assembleias. E de um dia para o outro a gente falou, e agora? Né? Eu lembro até hoje, logo no comecinho, né, no meio de março, que a gente se reuniu, a coordenação, e agora, o que a gente vai fazer? Para, não para? E a gente pôs uma lista de atividades que tinha programadas, né? Cursos, formação, mobilização, no quadro assim. Ele falou, essa a gente cancela, essa a gente adia, essa a gente não sei o que lá. E a gente deixou isso por meses lá, né? Que várias coisas nunca mais se retomaram, né? Porque a gente teve que mudar mesmo a nossa forma de atuar. Eu também não estive diretamente na pesquisa, né? Mas sim depois trabalhando os seus resultados, né? E fazendo um pouco a relação com o trabalho que a gente faz no cotidiano e faz também como organização, como movimento. E muitas das questões, como aqui já foi falado pela Carmen, pela Esther, pela Cleide, ou seja, muitas questões são coincidentes, né? Muda um pouquinho o jeitinho, muda a forma de falar, mas são as mesmas questões que se colocam no dia a dia, né? E aí eu queria começar até de uma coisa que a Esther estava falando agora, né? Que essa coisa, que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, né? É sempre dito como se fosse, né, um valor, né, e não uma sobrecarga. Então, eu sempre, no movimento de moradia, para vocês terem uma ideia, por volta de 80% da participação do movimento são de mulheres, né? E mulheres que a gente chama de chefe de famílias, não porque tem ou porque não tem a presença masculina na casa, é porque elas efetivamente são as que conduzem a família, independente da existência da figura masculina, né, de marido, companheiro, não importa. São essas mulheres que sabem, que conduz aquela família, que projeta o futuro, que organiza a vida diária, né? E no movimento de moradia, especialmente que a gente trabalha com a produção, a parte que produz com a produção habitacional, né? Canteiro de obra sempre foi uma coisa masculina, né? Pedreiro, né? Cantada de pedreiro. Né? Então, você falar da presença feminina nesses espaços, embora a gente esteja há muito tempo nesse lugar, ainda é visto, né, como uma estranheza. E a gente fala que a gente não queria ser 80% do movimento. A gente queria que homens e mulheres estivessem, né, tão preocupados com a questão da moradia, tão preocupados com a questão do dia a dia da comunidade, com a ameaça de reintegração de posse, com a necessidade da urbanização, com a necessidade, né? Mas, infelizmente, né, ainda só as mulheres, ou a maior parte das lideranças, são as mulheres que fazem que conduzem. E a gente tenta não romantizar, né? Não dizer, olha, né? São as mulheres guerreiras, essa coisa assim, né? Sim, são mulheres que assumem tarefas muito importantes, né? Assumem a sua forma de estar na sociedade, né? Mas que não deixa de denunciar que há uma ausência, né? Da participação, do companheirismo, como assim a gente entende que deveria ser a participação também dos homens nessas ações.
E na pandemia, gente, isso que já acontecia, né, e essas ações, esse papel da mulher invisibilizado no cotidiano, desvalorizado no cotidiano, como se fosse parte, né, do dia, né? A mulher que ela acorda tem que saber se os filhos, né, alimentar os filhos, ver se a criança cuidou da higiene, se ela tem que cuidar da casa, né? Essas coisas são tão invisibilizadas que elas não são enxergadas. As pessoas não acham que isso é uma questão. Então, é muito curioso que, inclusive, muitas mulheres, né, às vezes estão numa reunião com a gente e falam assim, gente, eu preciso ir porque eu preciso botar um almoço na mesa para os meninos, né? E, às vezes, os meninos têm 20 anos, né? Mas elas se colocam, né, porque não desnaturalizou questões que até hoje tem. E na pandemia, gente, isso só piorou. Ou seja, né, numa situação de tensão, seja pela ameaça da doença, né, o medo da doença, seja pelas questões de renda que já foram colocadas aqui, sejam pelas questões da própria moradia, seja porque as crianças já não estavam mais na escola, seja porque a figura masculina, quando existia, também estava incerta na sua situação, como se tinha trabalho, se não tinha trabalho, se podia sair para trabalhar, não podia, né? Essas questões que não eram discutidas, né, naturalmente passam como se fossem questões que as mulheres deveriam resolver. E elas saem à luta para resolver. Saem à luta para resolver, como sempre fizeram, né? Então, é importante a gente olhar para esse assunto, né? A outra dimensão que eu queria ressaltar aqui é a dimensão da casa, né? Para a gente, quando a gente fala casa, a gente tem uma coisa muito concreta na nossa mente, né? Do que é uma casa adequada, uma moradia adequada, né? E na pandemia é curioso porque questões também muito simples, né? Mas que sempre tiveram presentes, viraram questão de vida ou morte, né? Então, nessa casa, você tem espaço para todo mundo. Nessa casa, precisa ter ventilação, porque nós estamos falando de uma doença de infecção respiratória. Nessa casa, precisa ter iluminação adequada para essas crianças poderem estudar. Nessa casa, precisa ter o mínimo, né? Tem que ter água todo dia, né? Água todo dia. Abrir a torneira e sair água, né? Uma coisa que é óbvia, né? Mas a gente vai descobrindo, né, ao longo, teve uma pesquisa que a gente fez conjunto com a Universidade Federal do ABC, que em muitos lugares em São Paulo não tinham água todo dia, né? Então, ter energia elétrica, ter as mínimas condições de suportar o calor, de suportar o frio, né? Que é a questão da moradia digna. E que as diversas dimensões da vida da pessoa teriam que se realizar naquele lugar. E, portanto, com a ausência de equipamentos sociais, que sempre foram apoios a essa casa insuficiente, então a criança, por exemplo, né, que frequenta o CJ no horário alterno, a escola, né, ela não tinha um lugar adequado para fazer a lição de casa, dentro de casa, ela fazia no CJ. Não tem mais o CJ, então ela não tem mais aonde fazer isso. Da própria alimentação. Então, a rede de equipamentos sociais demonstrou a sua importância na sobrevivência cotidiana e que foi tirado de um dia para o outro, né? E as pessoas não sabiam como responder a isso, né? Novamente, a questão da perda de renda, né? Da perda de trabalho ou da possibilidade de aferir renda pelas mulheres foi sentida de muito forte. A questão das empregadas domésticas, né? Não é absurdo que isso não tenha se tornado uma questão nacional, porque nós temos um exército de mulheres que são empregadas domésticas, né? E que tiveram duas situações extremas, né? Algumas foram simplesmente dispensadas, né? E dizendo assim, olha, então não venha mais, porque nós estamos aqui em isolamento, trancamos uma porta e não venha mais, e eu não tenho nada a ver com sua sobrevivência mais. E outras que, ao contrário, tiveram que se expor todos os dias, né, ao risco de se transportar pela cidade e ir para a moradia das famílias, trabalhar nessas casas, deixando seus filhos desassistidos em casa e com o risco da contaminação, né? Não é, infelizmente, né, uma das primeiras mortes que a gente teve, que foi no Rio de Janeiro, foi de uma empregada doméstica que se contagiou dos patrões que tinham viajado para o exterior. Então, as duas situações são uma situação de negação de humanidade, né? Tanto aquela que foi dispensada sem nenhuma preocupação, quanto aquela que
que teve que continuar fazendo as mesmas tarefas com risco de contaminação. A gente fez uma campanha logo nos primeiros dias, né? Que era um card dizendo, né? Cuide de quem cuida de você. Deixa a diarista em casa e pague a diária para ela. Não vai acontecer nada, né, para a classe média, que tem uma diarista, se ela pagar uma diária por semana, né, e deixar a diarista em casa. E foi curioso que a gente recebeu reações iradas. Você quer que eu pague para a pessoa não trabalhar? Né? Foi muito chocante, né, a gente receber reações dessa forma. Mas a mulher que já tem um trabalho mais precarizado do que os homens sofreu mais essa situação. Até as mulheres que tinham situações formais de emprego. A gente recebeu um grupo de merendeiras de escola que disseram o seguinte: olha, a empresa contratada pelo Estado dispensou a gente, diz que a gente não precisa ir trabalhar. Se a gente, e não tem como pagar os direitos para a gente, como uma demissão, uma rescisão contratual. Mas disseram o seguinte, que se a gente não entrar na justiça para receber esse dinheiro, quando voltar as coisas normais, eles se comprometem a contratar a gente de novo. Mas quem entrar na justiça, né? Ou seja, violando, eu não sei quantos direitos trabalhistas se violou numa única frase nessa história aí, né? Desde a não rescisão, da coerção, né? Usando essa coisa do medo. Então, as mulheres foram muito suscetíveis a essas situações, né? Tanto as que estavam na informalidade, já foi falado aqui a questão das vendedoras ambulantes, né, as que atuam na informalidade, quanto também nas que atuavam na formalidade. E de uma certa incerteza de futuro, né, que claro que mexeu com a sociedade toda, mas que aquilo que a Cleide falou, né, de pessoas que simplesmente de um dia para o outro se viram sem renda, se viram sem nada no armário para comer. Eu sempre conto uma historinha de uma companheira. Nos primeiros dias da pandemia, a gente começou a fazer uma campanha Sem Teto Doa para Sem Teto, que era as próprias famílias do movimento poderem colaborar, trazendo 1 quilo de alguma coisa para a gente montar umas primeiras cestas básicas. A gente nem imaginava que dimensão que isso ia tomar na pandemia, né? E uma das nossas companheiras lá, uma moradora era de um conjunto, falou: olha, eu fui no mercado fazer minha compra do mês e como eu estou empregada, né, a situação está normal, eu estou trazendo aqui, né, uma doaçãozinha. E era uma caixinha com 3, 4 itens lá, né? E por 3 meses ela fez isso, né? Muito simples, tal. Passou uns meses, ela não fez mais, a situação está dura, tal. Passou, chegando no fim do ano, ela me ligou e falou: Evanice, eu estou morrendo de vergonha, mas eu preciso de comida, eu não tenho nada na minha casa. Eu tinha um emprego, eu fui demitida. Já quando eu fui demitida, já não dava mais o prazo para pedir o auxílio emergencial, então ela não tinha nem o emprego, nem o auxílio emergencial, já tinha terminado o seguro-desemprego, e eu não tenho aonde correr. Eu falei: não, você não tem que ter vergonha de, né? É isso, era alguém que podia ajudar alguém e estava no final da história pedindo ajuda. Então, esse processo foi muito difícil. Uma outra coisa importante, acho que eu falei nas domésticas, mas é importante falar, né, que já tem um estudo, né, que as pessoas mais infectadas foram aquelas que saíram para os trabalhos mais precários, né? Então, acho que nisso a gente precisa considerar que essa situação afetou muito a nossa ação, né, nossa situação. Em relação à violência doméstica, eu só vou colaborar, porque as companheiras colocaram, né, a falta de uma confiança nos serviços, né, faz com que muitas vezes, né, as pessoas não tenham a menor condição psicológica e efetiva de fazer a denúncia, né? E no nosso caso, que trabalhamos com a moradia, aquilo que assim, eu suporto, porque se eu me botar para fora de casa, eu não tenho onde levar meus filhos, eu não tenho para onde ir. Então, seguir suportando a violência, né, muitas vezes pela condição do abrigo, de precisar de estar naquele lugar, naquela condição em relação ao abrigo, e não confiar que uma denúncia pode resultar numa solução para a questão de vida delas, né? Tanto a violência acontecida dentro de casa, mas eu queria também falar da violência das mulheres que estavam sozinhas em casa e que, portanto, viraram alvo fácil de assediadores. Nós estamos apoiando umas 2 mulheres numa comunidade, né, onde
uma pessoa, digamos, influente na comunidade, né, uma pessoa conhecida, influente na comunidade, começou a assediar as mulheres que estavam sozinhas, porque não podiam sair, estavam precisando de ajuda e meio que usando essa situação para fazer assédio sexual a essas mulheres. Nós estamos fazendo, inclusive, conseguimos a defesa jurídica para elas, né, porque elas se sentiram extremamente ameaçadas, vulneráveis, né, naquelas situações. Né? Então, eu acho que são as diversas dimensões da violência que a gente precisa se atentar. Eu sei que eu estou falando demais, só queria colocar mais 3 questões. Né? Primeiro isso, né, que a pesquisa e esse trabalho em conjunto, essa conversa entre nós, tem nos ajudado muito a formular as nossas ações, porque nós temos tido que mudar e melhorar e atuar mais, fazer mais coisas a cada dia. Né? Então, desde pensar nessa questão da própria insegurança alimentar, a questão da violência doméstica, a questão da circulação das informações, o combate à fake news, gente, né? É impressionante, a gente passa metade do dia, né, desmentindo coisas, desmontando informação, a pessoa recebe uma informação e ainda bem que existem essas redes, né? A gente fortaleceu muito essas coisas dessas redes do WhatsApp, dos grupos pequenos do WhatsApp para circular informação segura, né? Que quando a pessoa recebe uma coisa, ela procura a coordenadora de grupo dela, que ela tem confiança, e fala: eu recebi isso aqui, é verdade mesmo? Né? Ainda bem, né? E com isso a gente também fica sabendo que tipo de fake news está circulando e também ajuda a desmontar, que vão desde as questões de saúde mesmo, né? A vacina é perigosa, não tome a vacina, né? Por exemplo, roubo de dados durante o período de cadastramento do auxílio emergencial. Quantos sites falsos rodaram por aí, capturando, né, os dados das pessoas e utilizando esses dados. Né? Então, a questão da informação. Uma outra questão que a gente foi percebendo é que, mesmo quando a política pública, né, há alguma política pública, ela tem um tempo de resposta muito lento, que não atende à necessidade que é urgente. Ou seja, quem parou de trabalhar, quem teve que parar de trabalhar, no mês seguinte já não tinha o que comer. E o tempo que o poder público leva para se estruturar, para se organizar, para responder tudo, né, não é o tempo da realidade, é o tempo da burocracia. Né? Então, a gente precisa, acho que o tempo todo, ficar muito atento ainda. Né? E como eu gosto sempre de deixar coisas abertas, porque a gente vai precisar pensar mais e trabalhar mais ainda, eu queria colocar algumas questões que nós não sabemos ainda. Né? Primeiro, né, o que vai ser o impacto que essa pandemia, na sua mudança de forma de ver as coisas, de se relacionar, de atuar, de se organizar, né, da perda de pessoas, qual vai ser o impacto disso na vida das nossas periferias? Né? O que vai mudar, e infelizmente, né, pode ser mudanças para bem, mas pode ser mudanças para mal em relação a isso. Né? Qual vai ser o impacto econômico da perda de tantas pessoas em idade economicamente ativa? Nós temos pessoas, né, assim, tanto, e também dos idosos, que em muitos casos eram arrimos de família, tinham uma renda fixa, seja pelo BPC, seja pela aposentadoria, por uma pensão. Então, qual é o tamanho desse impacto? Eu espero que a gente consiga, né, discutir isso, né? Qual o impacto, né, na vida das crianças que não puderam acompanhar e perderam um ano letivo das suas vidas? Né? Qual que vai ser o impacto disso na inserção dessas crianças no futuro, né, que não tiveram acesso à internet, ou mesmo que tivessem acesso à internet, mas não tiveram as demais condições, né, para poder seguir os estudos, né? E também nessa forma de se relacionar, essa construção de redes, né? Quais são os impactos, coisas que a gente pode levar daqui para frente nessa construção de redes para ajudar a nossa organização. Então, acho que são perguntas que a gente nos motiva a seguir conversando, a seguir atuando. Obrigada. Muito obrigada, Evanisa. Sabe, até um comentário que eu queria fazer, que você falou do poder público, que ele demora a responder, tempo da burocracia, mas eu acho que também é um pouco da percepção com relação à realidade. Você perceber que na hora que a pessoa fica em casa, não pode trabalhar, ela já não tem o que comer no mês seguinte.
Exatamente. Eu acho que é um desconhecimento do que é o nosso povo, gente, né? Quando falou auxílio emergencial, cadastre seu CPF num celular, né? Baixa um aplicativo e cadastre seu CPF no celular. Nessa frase tem 10 erros. Né? Significa que todo mundo tinha CPF ativo, todo mundo podia baixar um aplicativo, todo mundo tinha um celular, todo mundo tinha internet, todo mundo sabia mexer. Né? Assim, então é um desconhecimento da realidade, né? Intencional, na minha opinião. Não, você tem razão. Eu vou passar agora, queria agradecer também tudo que você falou. Muito obrigada. Eu vou passar para a Solange. Obrigada, Lorena. Bom, primeiramente também agradecer, dizer que assim, estamos todas aqui muito honradas com a fala de vocês e com a presença de vocês aqui. Na verdade, foi um aprendizado. A gente tem alguns comentários aqui, né, parabenizando no chat aqui, mas a gente tem conversado aqui, né, e pensado um pouco o quanto de reflexão vocês trouxeram hoje para a gente, porque a gente está aqui há um ano debatendo algumas questões relativas à pandemia, mas assim, muito nesse mundo, né, da academia, nos trabalhos acadêmicos, alguns até trazendo as reflexões de política pública, mas a gente perde completamente muitas das coisas que são coisas que vocês falaram hoje, que é da realidade. Então a gente sai replicando aí modelos e coisas que a gente acha que a gente sabe falar sobre, e a gente descobre aí que tem tantos nuances e tantos problemas e dimensões de problemas que a gente nem parou para pensar, né? Então, primeiramente, agradecer mesmo, porque acho que foi muito enriquecedor aqui receber vocês. Eu acho que isso falar assim, quanto a gente fica, às vezes, né, chocado de como a gente se distancia quando a gente está lá sentado na mesa fazendo um trabalho acadêmico, o quanto a gente... Isso é porque a gente tem, né, pesquisadoras com realidades diferentes aqui no grupo, pessoas que também vieram de realidades, né, parecidas com essas que vocês abordaram aqui, mas ainda assim a gente se perde muito quando a gente está realizando um trabalho acadêmico, porque a gente não tem esse dia a dia, né? Então, uma primeira coisa que eu queria falar antes de eu abrir, eu não vou monopolizar, porque acho que deve ter várias perguntas para vocês aqui também, mas dizer um pouco, né, do quanto a gente poderia melhorar, né, a Regina pode falar e vocês também, assim, esse canal e a forma com que a gente consegue aproximar o que a gente faz da realidade. Uma das coisas que eu fiquei pensando um pouco, né, que vocês trouxeram muitas dimensões pelas quais também a gente vai ter um impacto aí psicológico nessas mulheres, né, e o quanto é realmente factível a gente pensar num retorno rápido para a realidade, ainda que tudo isso se resolva, né, e que a gente sabe que não vai se resolver da noite para o dia, está bem distante disso, mas ainda que as coisas se resolvam, o quanto a gente vai ter nas mulheres um retorno para a vida normal muito mais vagaroso pelas várias dimensões de sofrimento que vocês colocaram. Então, eu estou falando um pouco assim, porque a gente fala, eu estou olhando a questão de desalento, né? Essa fato, a mulher está muito tempo fora do mercado de trabalho e a gente já está supondo que ela vai demorar muito para voltar. Mas a gente está supondo que ela vai demorar muito para voltar, pensando no que a gente conhece, né? E não em todos esses fatores que vocês apresentaram, essas várias dimensões de sofrimento aqui. Então, só deixar um pouco essa pergunta, assim, como que nós da academia podemos tentar fazer com que nos aproximar mesmo, né, mais, assim, dessas questões. E aí eu vou abrir para perguntas, pessoal. Quem quiser ligar o microfone fica completamente à vontade, ou pode colocar no chat aqui, a gente coloca as perguntas. Eu já vi que a Regina está com a mão levantada aqui. Regina, você quer comentar? Eu já falei muito, né, mas eu achei que era super importante a gente trazer para esse seminário essas professoras que estão falando, porque elas falam de um jeito que eu não consigo contar as coisas que elas contam. E eu vejo que falta muito a gente se aproximar da realidade quando a gente trabalha. Por mais que a gente tente, todo mundo que está aqui, não estou acusando ninguém que está aqui, todas nós, a gente tenta fazer um trabalho próximo da realidade, mas por mais que a gente tenta, ele fica ainda bastante distante. Então, o que essas professoras, essas lideranças fazem, ajuda aqui, até porque
porque a Ju pode servir de ponte para a gente continuar fazendo trabalhos e continuar fazendo pesquisa. Eu aprendi muito mais nessa pesquisa do que várias outras que eu trabalhei com 1 milhão de dados, fiz coisas econométricas fantásticas, mas nessa pesquisa eu aprendi muito. E escutando elas falar, realmente é extremamente emocionante. Lendo, eu acho que no podcast eu tive a oportunidade de falar que quando eu lia os relatos, tinha horas que eu tinha que parar de ler, assim, não dava, eu não conseguia suportar ficar lendo de novo aquilo, era muito dolorido. Então eu parava, ia fazer outra coisa, ver algo divertido para depois eu voltar e continuar lendo de novo. E é a vida das mulheres. E uma coisa que eu queria ressaltar, eu acho que no podcast eu fui feliz nisso, mas é que quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem que lembrar que a violência doméstica está espalhada por todo mundo, tá? Por todos, assim, o vizinho do lado da casa da gente também tem problema de violência doméstica. Quando a Esther fala de a gente não se meter porque é uma questão de cultura, é como a gente precisa mudar. Violência doméstica não acontece só em favela, no território mais pobre, ela acontece em todos os bairros. E a dificuldade para lutar com isso é muito grande. Violência contra a criança, idem. A gente tem vários exemplos. Então, é algo que é pandêmico de verdade, muito antes da pandemia. A pandemia só veio para mostrar para a gente de um jeito mais forte o quanto isso é um problema. E eu queria agradecer vocês terem ficado aqui para escutar a gente. Esse grupo de trabalho é muito bom, mas a gente fala muito, tá? Nós somos todas muito boas de papo, né, pessoal? Pode passar para outra pessoa, Solange, já falei demais. Obrigada, Regina. É isso, assim, se alguém já quiser colocar alguma pergunta. Na verdade, acho que talvez seja até para a Esther, que é sobre... Existe um trabalho do Hospital Albert Einstein, em Paraisópolis. Eles fazem um trabalho na comunidade. Eu queria entender um pouco o alcance desse trabalho. Então, não chega no Jardim Colombo. Não chega. É muito restrito e priorizado para dentro de Paraisópolis. Então, não acaba... Jardim Colombo não tem escola. Recentemente que foi criado um posto de saúde. Então, infelizmente, tem muitas coisas que ficam centralizadas nas comunidades grandes e as que ficam, as pequenininhas, as médias, que ficam às margens das comunidades maiores, acabam não recebendo esse tipo de atendimento. Então, nós não temos esse acesso a isso. Para falar a verdade, assim, até a projetos voltado para as mulheres, nós não temos acesso mesmo. Nós que começamos há pouco tempo a criar projetos para as mulheres, porque antes disso nunca se teve. E eu acho que o resultado disso é você ver o tanto de mulheres grávidas, a quantidade de filhos, doenças, uma série de coisas. Não, entendi. Eu pensei que englobava todo o território. Então, é só um pedaço. Tá. Isso. Não, tá bom, obrigada. Aliás, Lorena, essa é uma questão importante, né? Nós temos um desconhecimento institucional dos territórios populares. Quando a Prefeitura de São Paulo foi fazer o Cidade Solidária, né? Eles estavam inicialmente usando uma base que eles têm, que era o ABISP, né? Que é uma base bastante grande, né? Da Prefeitura de São Paulo, sobre a localização de assentamentos populares, né? Seja favela, seja cortiço, seja loteamentos populares, tal, né? Nós levantamos assim numa semana 70 áreas a mais que não estavam no cadastro da prefeitura, que nem a prefeitura sabia que existia. Foi assim, um negócio. Então, muitas vezes, né? Às vezes por causa do nome, às vezes as coisas assim, as pessoas não conseguem enxergar o tamanho que isso tem, né, na cidade de São Paulo.
É bem grave. Uma pergunta também, eu vou aproveitar aqui enquanto também ninguém está perguntando, uma questão que eu queria colocar para vocês, assim, o quanto vocês acham, na percepção de vocês, muito mais próxima, né, aí as comunidades dessa realidade, o quanto a questão, talvez, da gente fomentar lideranças, vocês são lideranças, né, já, mas assim, o quanto vocês acham que seria algo factível, né, e realmente próxima à realidade, fomentar mais lideranças femininas nessas comunidades, porque acho que talvez fosse uma via, né, trazer, a gente sabe que na política as mulheres hoje em dia são minoria da minoria, mas assim, quanto isso poderia de fato ser uma via para levar a política pública mais para próximo, e essa política pública mais voltada para as mulheres mesmo, né? Porque a gente sabe que tem que ter essa diferenciação, né? De política pública também que teria que ser desenhada pensando na realidade, por exemplo, que a Esther falou, que você tem um monte de mulheres aí que é ela, basicamente ela, ou a rima de família, com algumas crianças e adolescentes nesse domicílio. Então, quanto vocês acreditam nisso, assim, que seria possível fomentar mais a questão da liderança política? Né? Solange, em março de 2020, o MSTC, dentro de uma série de coisas, vendo assim que as pessoas, os setores não se conversavam, né? Falo isso, setor jurídico, o setor da justiça, a própria prefeitura, a SEAB, o CMH, eles não conversam. Tem várias resoluções, a gente criou a Casa Verbo com intuito de formação, né? E o que é que ocorre? Aí veio a pandemia, a gente aí criou o comitê de combate à fome, justamente pensando nas 5 ocupações do MSTC, mas aí a gente participou, teve aí o suporte do Itaú Social, e o que seria para as 5 ocupações se desencadeou para 140 núcleos. Como a Evanisa falou, são territórios que nem nós conhecíamos, né? E aí, a gente hoje, criamos a Casa Verbo. A Casa Verbo tem um papel de formar lideranças comunitárias e não só começou com essa questão da distribuição, uma coisa que era para formação, começou com a distribuição de cesta básica, e hoje nós temos aí cerca de 40 mulheres, lideranças comunitárias, que a gente está dando aí todo o suporte, né? O suporte contábil, o suporte jurídico, justamente com essa questão da tecnologia social, dessa troca de saberes, organizando muitas mulheres que estão organizadas. Nós conhecemos um mundo totalmente organizado, uma São Paulo organizada e desorganizada ao mesmo tempo. Então, nessa questão contábil, jurídica, de formação política, nós estamos dando esse suporte. Realmente é necessário essa formação. Eu acho que esse caminho é de todas nós, né? Eu acho que... desculpa. Eu só queria um pouco complementar, Carmen, no sentido como isso é desafiador, essa coisa que a gente fala de liderança e dessa coisa da consciência. Eu acho que tem uma questão que é o poder público, que é totalmente ausente aonde é necessário, então a gente sente muito isso aqui, é tipo tirar leite de pedra, né? É um pouco isso. Mas, por exemplo, aqui a gente tem também projetos com creches e CCAs, né? E aí, quando a gente fala da formação, porque assim, é um trabalho que a gente precisa também trabalhar essa coisa da empatia, da solidariedade, né? Então, muitas vezes e eu estou falando às vezes de pessoas que têm formação, então a gente tem nós, lideranças, assim, que na hora arregaça a manga, vamos fazer, e tem aquela coisa que, por exemplo, a gente quer uma formação maior, a gente quer uma comunidade que ela saiba dos seus direitos. Então, a gente está falando de uma estrutura de um país que é patriarcado, né? Que exatamente a gente reproduz, né? Todas essas violências. E aí, por exemplo, é um trabalho, a Carmen falou aí de formação, é por aí, é assim que a gente trabalha aqui, a gente precisa trabalhar com o professor,
com o professor de creche, para ele ter empatia com aquela criança, para ele ter solidariedade, para ele fazer aquela criança ser sujeita, sabe, Solange? Assim, porque os pobres, na verdade, já é colocado a gente num lugar... É muito estranho. Eu estava participando daquele Derrubando o Muro, e para mim foi muito significativo, porque a gente tem um muro aqui na nossa cabeça, né? Então, eu sei que você fez a pergunta de liderança, né? Dessas lideranças da importância, mas assim, a gente tem alguns preconceitos, alguns muros dentro da nossa cabeça, que muitas vezes não faz a gente caminhar, né? Então, a gente nem percebe que está sofrendo violência, a gente naturaliza isso, né? Então, essas pautas identitárias, eu acho que contribuem muito para isso, para essa questão de violência, né? E quando essa pessoa se reconhece enquanto cidadão de direito, ele percebe que ele tem a questão das políticas públicas, que o Estado tem que estar, a gente tem que fazer uma luta, não dá para o Estado estar e não estar, querer sempre investir nos mesmos locais que precisa investir. Bom, eu acho que a pergunta era outra, mas eu só queria dizer, acho que foi uma coisa do que eu falei, essa coisa. A gente andando nas ruas, a gente viu muitas mortes, pessoas que a gente conhecia. E aí, o que me traz, a Vanessa foi legal que ela provocou a questão do desafio, eu fico pensando isso, como é esse imaginário dessas pessoas, que perderam essas pessoas, né? Tinha muita gente que tinha medo de falar que estava com Covid, com medo que alguém não fosse encostar perto dela. Teve muita gente que perdeu a família de uma hora para outra e que não... Tipo, entra no hospital quando vai ser entubado, depois a notícia que você tem, isso eu estou falando geral, a notícia que você tem é que ele saiu ou que ele morreu, e você vai lá, em poucas pessoas, vê lá esse corpo, né? Então, assim, eu acho que é uma dimensão tão grande essa questão da pandemia que eu não consigo imaginar, a não ser ter muito medo, né, do que a gente tudo vai poder enfrentar. Bom, mas enfim, acho que eu fiz um pouco como a Regina falou, falei muito e não disse do que, na verdade, eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que é importantíssima as lideranças, a gente também passar para o outro, quando eu digo desse protagonismo, quando eu digo dessa coisa, quando foi os jovens que fez a pesquisa, então ele conheceu também, as lideranças nascem também nesses espaços. Nasce na formação, mas também nasce no dia a dia. Quando a gente dá um microfone para ele, a gente fala agora você, né? Eu acho que essas coisas constituídas também assim. Acho que só rapidamente, concordo muito com o que a Carmen e a Cleide falaram, e eu acho que até dentro mesmo do núcleo de mulheres, do laboratório de cidades, nós temos essa intenção de fomentar, de crescer mais essas lideranças, de conscientizar, porque falta ainda tem muitas líderes que não sabem que são líderes, que desconhecem, principalmente nessas comunidades mais pequenas, e que elas precisam de um apoio, de suporte. Assim, recentemente eu vi uma apresentação da Cleide, e aí vi as fotinhas dela, que ela já está na luta há muitos anos, e eu fiquei impressionada, assim, porque eu vi aquilo, eu falei assim, gente, olha que bacana, ela já chegou aqui, já desde muito cedo, já ali novinha, já fazendo, já colocando a mão na massa, e assim, sabe, eu fiquei encantada com isso, eu penso assim, poxa, olha o tanto de conhecimento que há aqui, só que há muitos que desconhecem. Eu acho que até o papel de um pesquisador, das universidades, inclusive, criar essas pontes com as lideranças que já existem e ajudar nessa formação de outras lideranças seria extremamente importante. Eu acho que é algo que nós precisamos disso, sabe? Eu acho que precisam aparecer aqui mais Carmens, mais Cleides, mais Evanisas, mais Esther, enfim, sabe? Porque só assim essas mudanças elas vão acontecendo. E eu acho que aqui entre a gente, quando a gente cada um, enfim, atua em um território, são situações algumas semelhantes, algumas diferentes, mas nós estamos com o mesmo objetivo, nós temos a mesma luta.
E se a gente quer uma São Paulo melhor, se a gente quer um Brasil melhor, a educação ela precisa estar ali. E as pessoas elas precisam entender. Tem muita gente que, infelizmente, não tem conhecimento, que estão ali com os olhos vendados por não saber. E eu acho que nós podemos levar esse conhecimento à faculdade, enfim, às universidades, às nossas lideranças. Precisamos mais disso. Muito obrigada, gente, todas as falas aí. Acho que a gente tem mais espaço. Vocês teriam tempo para mais uma pergunta? Seria da Jordana. Jordana, você quer colocar, se vocês concordarem, a gente depois encerra para não... Pode ser? Você pode falar então, Jordana. Obrigada, Solange. Gente, eu tô até com a voz embargada, assim. Eu acho que esse seminário, humildemente, gostaria de colocar essa opinião. Eu acho que é um marco para o GEFAM. Eu acho que marcou para sempre a forma como nós do GEFAM vamos fazer pesquisa. Eu estou realmente bastante emocionada e queria, assim, acho que registrar com esse conhecimento que vocês tiveram e ouvir de vocês, né, que estão já tão sensíveis com essa realidade, o quanto a questão de território ficou faltando para pensar a vacinação. Então, eu penso como esses grupos... Como a gente constrói o plano de vacinação numa lógica de risco individual, em primeiro lugar. E aí, para provar que você tem um risco individual, muitas vezes você precisa acessar o serviço de saúde, porque você precisa comprovar que você faz parte daquele grupo, né? E aí a gente está falando de territórios onde acesso à saúde é diferenciado. Ou então, quando você parte da lógica da ocupação, então, se você é de alguma ocupação que vai ser vacinado, novamente, essa lógica ela é perversa, porque essas mulheres não estão, por exemplo, ocupadas, ou elas não vão fazer parte de ocupações que vão ser prioritárias na vacinação. Então, assim, eu fico pensando como faltou muito esse olhar no nosso plano, enfim, a nível municipal, estadual e nacional de vacinação, porque esse grupo, dentro dessa realidade, como que esse território não é prioritário, assim, eu acho que é isso que eu queria registrar, que é um incômodo pessoal que eu tenho, e agradecer, eu aprendi muito, e quando o vídeo ficar disponível, eu quero assistir várias e várias vezes. Muito obrigada mesmo. Jordana, quero fazer um comentário que você falou. Muito legal isso, porque assim, e pode olhar, né? Não sei que quem assiste televisão, quando passa no noticiário sobre os territórios periféricos e a pandemia, é só para falar que nós estamos fazendo festa, fazendo churrasco e baile funk no meio da rua. Como se todo mundo só fizesse isso o tempo todo, né? Então, não tem esse olhar, não aparece. É um olhar, é uma coisa de preconceito de classe, é uma coisa de apartamento mesmo, né? Distanciamento de realidade que é desconsiderada. E é desconsiderada até olhando os números, assim, né? Os territórios onde mais se morreu gente por 100 mil são os territórios periféricos ou os aglomerados na população pobre no centro. A Carmen, que trabalha bastante na questão da área central, né? Os cortiços, aonde dormia 2, 3 pessoas num quarto, passaram a dormir 5. Ou seja, tudo que você não podia fazer durante uma pandemia era aglomerar. E por questão econômica, você passou a colocar mais gente, as famílias não podiam mais pagar um aluguel, juntavam uma família com a outra dentro do mesmo quarto. Então, é como se isso não existisse. Como se assim, a fala fosse, é para todo mundo ficar em casa. Sim, né? Se todo mundo tivesse as mesmas condições, mas as pessoas não têm, e isso foi absolutamente desconsiderado, né? Quando a gente fez, inclusive, essa fala, né? Quando se começou a questão por idade, né? Dos mais idosos, com toda a vulnerabilidade que tem, a periferia se morre mais cedo. A periferia, né, tem até 20 anos de distância na média de morte, da idade ao morrer, entre os bairros mais ricos e os bairros mais pobres, né? Ou seja, se vacinou proporcionalmente mais aonde as pessoas tinham condição de ficar em casa e menos aonde não tinha, né? Então, são escolhas políticas, escolhas de quem está protagonizando essas decisões, né? Eu acho que falando essa questão de território, Jordana, primeiro, obrigada pelas palavras. Eu acredito que todas nós ficamos muito felizes.
E realmente, né, assim, as pessoas que eu, seja pelo Instagram, que eu vejo na televisão, é muito... quem são as pessoas que estão sendo vacinadas, que já foram vacinadas? Nós, da classe baixa, que o salário é mais difícil que o emprego, é mais difícil que tudo, é mais difícil que deveria ser ali a prioridade para estar vacinando, até no setor da educação, que a educação no Brasil já é péssima, péssima, péssima. E aí não foram levados os educadores como prioridade desde o começo, no início, enfim, uma série de coisas. E a gente vê que realmente falta, né, muito do que a Lorena, inclusive, falou, essa falta de conhecimento. Então, algo que nós buscamos falar muito é que precisa, nessa criação das políticas públicas, em cargos dentro da prefeitura, dentro dos órgãos públicos, enfim, precisa ter essa diversidade de pessoas, precisa ter pessoas que entendam do território, não pessoas só porque em cargos porque a pessoa vai me dar voto, ou isso, aquilo. Não, mas porque entende mesmo do território e porque vai ter muito para contribuir, e precisa ter cada vez mais essa diversidade. Então, com certeza, se nós não tivéssemos esse nosso presidente, enfim, que fez essa bagunça toda, talvez as coisas teriam sido diferentes. E nós precisamos ainda lutar ainda mais por isso, nós precisamos estar nesses espaços também, nós precisamos levar as nossas opiniões, levar as coisas que acontecem, porque só assim a gente vai conseguir, sabe, evoluir e não voltar para trás como nós voltamos, sabe? Mas muito obrigada, Jordana, pelos comentários. Gente, eu queria agradecer. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu agradeço. Eu faço as minhas palavras da Jordana. Vocês vão ter sempre aqui um espaço no GFAM, quando vocês quiserem trazer alguma questão, até novas experiências, ou se alguma necessidade, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, por favor. Eu acho que, assim, como a Joana falou, isso foi um marco aqui no GFAM. Acho que, para mim, pessoalmente, também. Então, assim, por favor, eu acho que o que a gente puder ajudar, talvez com uma parceria, eu acho que tentar chegar ao poder público, mostrar que existem territórios que simplesmente estão abandonados, né? Como se não existissem, tornar os invisíveis visíveis, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de vocês por terem compartilhado essas vivências, trazer essa realidade das comunidades, que às vezes a gente simplesmente conhece assim por alto, fica muito longe, mas ao mesmo tempo está muito perto. Então a gente tem que trazer isso para muito perto, para tentar melhorar, para exatamente fazer um país melhor. Se cada um fizer um pouquinho, o caldo vai engrossando, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Vamos juntos, gente, vamos juntos. Vamos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelas palavras, vocês são lindas. E eu queria muito convidar, como vocês puderem, quiserem, acompanhar aqui um dia com a gente das atividades. Eu quero. É importante, nos fortalece. Com certeza. Então, convidadas. Contem com a gente. Porque é assim que a gente vai conseguir aprender uma com a outra. Então, tá de portas abertas para vocês virem aqui um dia e a gente dar uma volta por aqui. E ver como que é o dia a dia. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Então, gente, eu vou agradecer e encerrar esse webinar e esperamos revê-las em breve. Então, obrigada a todos que nos acompanharam e até... esse foi o último webinar do semestre, fechamento com chave de ouro, e voltamos em agosto. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.